Fala, galerinha, tudo bem? Vamos trabalhar aqui algumas questõezinhas para a gente afinar bem o que já foi trabalhado dentro de equilíbrio, né? E para que vocês tenham também ciência, né, do grau de dificuldade que as questões podem muitas vezes impor para a gente, beleza? Então vamos lá. Em equilíbrios, o que eu sugiro? Trabalhe muito, tá? A parte de deslocamento, tá? É o principal, é a maioria, né, cobrada, ok? Em termos de questões, tá legal? Mas a gente também, claro, tem que conseguir manipular bem a parte matemática, tá bom? E as questões muitas vezes podem trabalhar tanto com deslocamento quanto com as continhas ao mesmo tempo. E aí a gente tem cada vez mais, né, um grau de complexidade maior, tá bom? Então, vocês precisam dominar bem equilíbrio químico, né, para que também à frente dominem bem equilíbrio iônico, né? O equilíbrio estabelecido pelos ácidos, pelas bases, pelos sais todos solúveis. A gente tem uma complexidade ainda de coisas a serem vistas, tá? Então, vamos lá. Vou compartilhar algumas coisinhas com vocês aqui. Vamos rabiscar juntos, né? Vamos buscar ali um meio de campo legal para que a gente continue, né, trabalhando esse capítulo infinito. Então, vamos lá. Aqui, ó. Vou compartilhar com vocês, né, um arquivozinho e a gente vai trabalhar em cima dele, tá bom? Antes dessas questões de cima, eu vou trabalhar com essa questãozinha, tá bom? Essa é a questão do Enem, é do Enem de 2015, tá? E é uma questão que espantou um pouquinho no ano que ela foi cobrada, porque, como eu disse para vocês, né, essas operações matemáticas com a constante de equilíbrio a gente não acha em qualquer lugar, mas foi cobrado, né? O Enem, de repente, colocou uma questão aí e que deixou bem claro que a prova é muito ampla, eles, né, muitas vezes vão trabalhar com o óbvio, mas muitas vezes também, não é? Eles vão trabalhar com coisas que pouco são cobradas, tá bom? Então, desse ano em diante, né, foi 2015, né, nos anos seguintes, muitos outros vestibulares trabalharam com essas operaçõezinhas, né, e elas acabaram se disseminando, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. Deixe-me rabiscar com vocês aqui. Vários ácidos, né, são utilizados em indústrias que descartam seus efluentes nos corpos d'água, como rios e lagos, podendo afetar o equilíbrio ambiental. Para neutralizar a acidez, o sal carbonato de cálcio, guardem esse sal porque ele é um sal muito comum e muito importante, tá? Pode ser adicionado ao efluente em quantidades apropriadas, pois produz bicarbonato, né, que é um ânion de caráter básico, né, ele é receptor de próton, que neutraliza a água. As equações envolvidas no processo aí estão. Legal. Então, eu tenho a equação 1, 2, 3 e 4, não é? Eu tenho as constantes aqui da equação 2, da equação 3 e da equação 4. Legal. Até aqui, tudo bem. E aí, a gente já pode esperar até a pergunta, né, pelo próprio quadrinho. Com base nos valores das constantes 2, 3 e 4, qual é o valor numérico da constante da reação de número 1? Então, ele quer que eu, aqui, encontre exatamente essa constante. Ah, meu Deus, né? O que eu faço? Eu somo as constantes aqui igual lei de Hess? Não, sem chance. As operações são completamente diferentes, tá bom? Então, aqui, o que nós temos que fazer? Primeiro, verificar como manipular essas reações a fim de que nós cheguemos ali à constante global. Então, vamos por partes, tá bom? Aqui, ó, quando a gente vai manipular etapas, não estou falando nada dos números, tá? O que a gente tem ali que obrigatoriamente fazer, né, é verificar se as etapas precisam ser multiplicadas, invertidas, ou se elas estão da forma como nos interessa. Então, sempre identifiquem espécies comuns ao global, ao processo global, e a uma das etapas, tá? Ou mais etapas, muitas vezes. Então, aqui, ó, o CaCO3, eu percebo que ele aparece na terceira etapa. Ok. Então, ele está do mesmo lado? É reagente. Ótimo. Está na mesma quantidade? Está. Então, você vai deixar quietinha essa equação de número 3. Eu não tenho que mexer em absolutamente nada. Tá bom? Agora, vamos ver o CO2. Onde é que tem CO2 aqui? Na primeira? Na segunda equação? Não. Na terceira? Não. Na quarta equação? Opa, o CO2 aqui, ó. Então, ele é reagente, como é lá em cima, e ele está na mesma quantidade. Ótimo, legal.
Ok. Agora que é a sacada final. Aqui, ó. A água, né, ela aparece aqui na última, tá certinho? Então não precisa se preocupar com ela. O cálcio está aqui na terceira que a gente já manipulou. Agora o bicarbonato. Ó, o bicarbonato está na segunda equação, certo? Ótimo. O que eu tenho que fazer? Ele está do mesmo lado? Não. Então, de cara, eu já estou percebendo que essa etapazinha aqui, ó, ela precisa ser invertida. É só inverter, ok? A gente tem que inverter essa etapazinha. Ah, legal, vamos inverter então, Cris. Ok. Mas você está percebendo que na equação global, aqui existem 2 bicarbonatos. O que isso quer dizer? Que eu preciso inverter e multiplicar por 2, não é? Não. É aí que a gente sobra, tá bom? Essa segunda equação, ela só precisa ser invertida. Cris, mas tem 2 bicarbonatos ali? Tem, mas você está esquecendo de olhar que a quarta equação já te dá 1, tá vendo? Então, já te dá 1. Então, você precisa de 2 do lado direito. Então, ao inverter a segunda equação, você obrigatoriamente já vai ter 2 HCO3 menos do lado direito, que é o que você precisa. Legal. Então, vamos cá. Já manipulamos as etapas da forma como queremos, né? Como precisamos. Então, a constante da equação 1, que é a constante global, né? Vou chamar aqui de constante global. A constante, né, global, quando você tem um processo multi-etapas como esse, né, são 3 etapas ali, K1, K2 e K3, você vai multiplicar essas constantes. Então, a constante K1, ela vai ser invertida. Quando você inverte uma equação, né, a constante fica invertida. Então, nós vamos ter aqui, ó, o K1 vai para baixo. Né? O K1 vai para baixo. Fica 1 sobre K1. Ok. A terceira, desculpa, a K2, né? A terceira etapa, mas o K2 aqui. Então, o K2 eu não precisei mexer. Então, fica aqui, ó, K2. E a quarta equação eu não precisei mexer nela. Então, ficou o K3 quietinho. Então, a operação que eu precisaria fazer é exatamente essa. Né? K2 vezes K3 dividido por 1 sobre K1. Ok? E aí, lá vamos nós. Só jogar os números agora. K2 fica 6 vezes 10 a menos 9. Nossa, que contaiada. Não, senhor. O Enem não vai te pegar em conta. Né? São raríssimas as questões que vão fazer isso. Depois aqui, 2,5 vezes 10 a menos 7, dividido por 3 vezes 10 a menos 11. Eu vou fechar a janela aqui, porque tem uma galera na piscina, no prédio do lado, tocando Californication, fazendo inveja. Então, vamos lá. Aí, fazendo essa continha, gente, uma conta muito simples, né? 6 dividido por 3 dá 2 aqui, ó. 2. 2 vezes 2,5 dá 5, né? Então, 5. 5 vezes, aqui, ó, 10 a menos 9 com 10 a menos 7 dá 10 a menos 16. Dividido por 10 a menos 11, né? Dá 10 a menos 5. Então, a resposta aqui, opa, isso aqui é menos, tá? Aqui, ó, 5 vezes 10 menos 5, tá? Então, a respostinha aqui, de cara, seria para a gente a letra B. Combinado? Então, é isso aqui que eu precisaria fazer, ok? Manipular essas operações é muito importante para a gente, tá? Então, não só para o Enem, claro, vocês estão percebendo que isso aqui foi cobrado, mas também é importante para que a gente, né, se resguarde para qualquer outra prova, tá bom? Então, foi-se. Agora, eu vou trabalhar umas outras coisinhas aqui, ok? Ó, essa questãozinha da UFOP. Uma questão bem legal. O tetróxido de nitrogênio, né, é um gás incolor que existe, aqui ó, N2O4 incolor, que existe em um equilíbrio com o dióxido de nitrogênio, gás marrom. Ok, tá? A concentração de NO2 em uma mistura de gases pode ser determinada com a utilização de um aparelho conhecido como espectrofotômetro, né? A equação está aí. Então, ele me deu o equilíbrio, me deu a constante, me deu a temperatura. Essa temperatura, gente, vocês não vão usar para nada. Absolutamente nada, tá bom? Então, muitas vezes, os exercícios vão falar
Ah, a constante é tanto a 25 graus. Tá, e daí? Né? Você não vai trabalhar com cálculos envolvendo variação da constante com a temperatura, porque esses cálculos são muito avançados. Então tranquilo. Letra A. Escreva a expressão para a constante de equilíbrio em termos das concentrações. Ele quer o Kc, né? E aí, deixa eu fazer aqui no cantinho, aproveitando o nosso espaço. O Kc vai ser concentração do produto, que é o NO2, elevado ao quadrado, né? Dividido pela concentração de N2 ao quadrado. Ok? Só isso, produto sobre reagente. Ok. Letra B. Uma amostra de NO2 puro é colocada em uma seringa a 25 graus. Beleza. E deixada para atingir o equilíbrio. Lembre-se que o equilíbrio pode se iniciar por qualquer um dos lados, tá bom? Mantendo-se o volume constante, a temperatura é elevada para 35 graus. E a coloração marrom fica mais intensa. A reação, né, ela é exotérmica ou ela é endotérmica? Então, peraí, calma. O que nós estamos fazendo? Primeiro, a gente está passando de 25 para 35 graus. A gente está aumentando a temperatura. Ok. O aumento da temperatura sempre desloca para o lado endotérmico. Não é? E o que a questão me disse aqui? Que ao aumentarmos a temperatura de 25 para 35, nós tivemos aqui um aumento da coloração marrom. A cor marrom ficou mais intensa. O que isso quer dizer? Que aumentando-se a temperatura, você ali produziu mais NO2. Então, se você produziu mais NO2, aumentando-se a temperatura, quer dizer que a produção do NO2, e, portanto, o sentido direto dessa reação, é endotérmico. Ponto final. Aí vem a letra C. Mantemos a temperatura a 35. Beleza? Quietinho. Não mexemos na temperatura. Então, esquece a temperatura agora. O êmbolo da seringa é pressionado até metade do volume. Gente, êmbolo pressionado quer dizer que o volume, que era esse Vzão aqui, né? Se ele vai ser pressionado, o volume aqui vai diminuir. É o que a questão está te dizendo, que é o volume reduzido à metade. Então, você pressionou o êmbolo até aqui. E quando você diminui o volume, você está aumentando a pressão. Não se esqueçam disso, tá? Então, pressão e volume são inversamente proporcionais. Se você diminui o volume, a pressão aumenta. E o aumento da pressão vai sempre deslocar o equilíbrio no sentido de menor número de mols gasosos. Quando você aumenta a pressão, o equilíbrio se desloca para onde tem menos gás. Então, com a redução do volume, a cor marrom ficará mais forte ou mais fraca? Então, vamos ver. Gente, vocês concordam que aqui tem mais gás, não tem? Aqui tem mais gás em mols, né? Tem 2 do lado direito e 1 do lado esquerdo. Então, se você aumentar a pressão, vai para onde tem menos mols gasosos. Então, o equilíbrio se deslocaria para a esquerda. E ao se deslocar para a esquerda, se o NO2, que é marrom, vai ser consumido, a coloração fica mais fraca, né? Fica menos intensa, conforme a alternativa me diz. Então, essa aqui é uma clássica. Questão onde eu não tenho que fazer conta, mas preciso conhecer bem os princípios de Le Chatelier e fazer uma interpretação clara do meu problema, tá bom? Então, fiquem muito espertos, ok? Aí, vamos para a próxima. Questãozinha da FUVEST. Bem legal. Aqui, ó. Cloreto de nitrosila puro foi aquecido a 240 graus em um recipiente fechado. No equilíbrio, a pressão total foi de 1 atm e a pressão parcial do NOCl foi de 0,64. Então, calma aí. Ai. Eita! Vamos por partes. O que é essa pressão total? A soma das pressões parciais. Não é? Todos os componentes são gasosos, gente. Todos os componentes são gasosos. Então, essa pressão de 1 atm seria aqui a pressão que o NOCl faz
seria a pressão que o NO faz e seria a pressão que o Cl2 faz. Todos eles são gases, então todos eles exercem pressão sobre as paredes do recipiente. A pressão total é de 1 atm. Quer dizer que a pressão de todo mundo é igual a 1. Somadas, né? Pressão de NOCl mais a pressão de NO mais a pressão de Cl2. Isso é igual a 1 atm. Ok, aí vem a sacada. Presta atenção. O que ele me disse? Que a pressão do NOCl no equilíbrio, tá? É 0,64. Então, vem cá. Essa aqui é 0,64. Ok. Então, NO e Cl2, ao serem somados ao 0,64, precisam me fornecer 1 atm como pressão total. Legal. Então, eu sei que o NO e o Cl2 juntos tem que dar 0,36. Para dar 1. Tá. Mas qual que é a pressão de cada um deles? Gente, aqui eu estou, a princípio, fazendo a IV, né, sem necessidade de conta. Por quê? Aqui, ó, quando esse NOCl se dissocia, né, ou estabelece o equilíbrio, aí, ó, você concorda que para cada 2x do NO produzidos, proporcionalmente, eu produzo X do Cl2. Ou seja, em mols, eu vou ter o dobro de NO e vou ter, né, metade, portanto, disso aí, de Cl2. Então, o que eu sei? Que a pressão do NO mais a pressão do Cl2 tem que dar igual a 1. Ô, gente, se aqui vão dar 3x, né? Esses 3x aqui, ó, eles precisam ser iguais a 0,36. Então, já sei a pressão de todo mundo, né? 0,64. Desse aqui, se é o dobro, vai dar 0,24. E do Cl2 vai dar 0,2. Porque na hora que eu somar isso, vai dar 1, que eu preciso, obrigatoriamente, ali encontrar. A partir disso, você simplesmente vai calcular a constante de equilíbrio, né? Que nesse caso, não é o Kc, tá? Você vai calcular o Kp. Por que o Kp? Porque você tem pressões e não concentração. Mas é a mesma coisa. Você vai pegar a pressão de NO ao quadrado, pressão do Cl2 e a pressão do NOCl ao quadrado. Cuidado, tá? Colchete é concentração. Se você está trabalhando com pressão, ou você põe o parênteses, tá? Ou, sem parênteses, você põe o quadrado em cima do pezinho, tá? Não tem problema não. Então, você simplesmente pegaria os números e faria a substituição, tá? 0,64 iria aqui para baixo. O 0,24 é do NO. E aqui o 0,2 é do Cl. Não vou fazer essa conta, tá, gente? É só pegar isso e jogar lá dentro da expressão e resolver matematicamente falando, tá bom? Então, ponto. Agora, sim, eu vou chegar na questão que me interessa. Todas me interessam, né? Mas essa questão próxima, ela é uma questão muito, 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 muito legal. Questãozinha da FUVEST. Opa, peraí. Deixa eu só... A reforma do gás natural com vapor de água é um processo industrial de produção de hidrogênio, em que também se gera monóxido de carbono. Então, aqui, ó, gás natural, mais água, hidrogênio e monóxido. Se vira, monta essa equaçãozinha, tá? Ah, eu não sei quem é o gás natural. Parabéns. Agora você já sabe. É o metano, tá? Então, CH4 mais água. E aí, nós vamos produzir hidrogênio e monóxido de carbono, que é o CO. Aí você, claro, tem que fazer o balanceamento desse trem, né, gente? E aí, aqui, ó, vão dar 6 hidrogênios, então 3H2. Acabou. 3H2. Tá balanceado, ok? Legal. Agora, vamos para a próxima, aqui, ó, continuando o texto. O hidrogênio, por sua vez, pode ser usado na síntese da amônia, na qual reage com o nitrogênio. Ok. Então, vamos montar essa equaçãozinha, tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó. Esse processo é chamado de processo Haber-Bosch, tá? A síntese da amônia é uma das reações mais importantes em termos de equilíbrio, tá?
As duas aqui são equilíbrios, tá? Eu não coloquei em cima ali, a seta eu esqueci. Então, NH3. Então, deixa eu colocá-la aqui. As duas são situações em equilíbrio. Legal. Tanto a reforma quanto o gás natural, do gás natural quanto a síntese da amônia são reações em equilíbrio. Na figura, são dados os valores das constantes desse equilíbrio em função da temperatura. A curva K1 refere-se à reforma do gás. E a curva K2 refere-se ali à síntese da amônia. Legal. Gente, presta atenção. Muita atenção. Letra A. Opa, aqui. Letra A. Escreva a equação química balanceada. Está aí feito, né? Tanto a do gás quanto a da amônia. Então, letra A já foi. Agora vem a letra B. Considere um experimento a 450 graus em que as pressões parciais do hidrogênio, monóxido, metano e água são as seguintes. Epa, peraí. Ele está me dizendo que dentro de um recipiente eu tenho tanto reagentes quanto produtos. Tá. O que isso lembra? Quociente reacional. Olha a pergunta. Nessas condições, o sistema está em equilíbrio? Justifique sua resposta por meio de cálculos. Então, peraí. Se vai estar em equilíbrio ou não, eu tenho que verificar se o quociente é igual à constante. Então, nós estamos trabalhando a 450 graus com o K1, né? Aqui, ó, 450 graus. O K1 bateu aqui, ó, na curva. Então, qual que é o valor de K1 nessa temperatura? Aqui, ó. O valor de K1 nessa temperatura é de 1,2 vezes 10 a menos 3, né? Não pode esquecer aqui, ó. Vezes 10 a menos 3. Então, esse é o valor de K1, tá bom? Tanto K1 quanto K2, tá, gente? Aqui, ó. As unidades estão aqui, então, são iguais. Então, vezes 10 a menos 3. Então, vamos lá. Se o quociente for igual a 1,2 vezes 10 menos 3, está em equilíbrio. Se não for igual, não está em equilíbrio, certo? Então, vamos fazer a continha. Aqui, ó. Qual que é a expressãozinha? Aqui, ó. CO, né? A expressãozinha aqui, ó. CO vezes H2 ao cubo dividido por CH4 vezes a água, né? Produto sobre reagente. Ok, gente? Ó. H2 ao cubo vezes CO dividido por H2O e CH4. E aí eu vou substituir os dados. Então, do hidrogênio é 0,3. Então, vai ficar 0,3 ao quadrado vezes monóxido de carbono é 0,4. Metano é 1. E a água é 9. Então, eu tenho que fazer essa conta. Ah, meu Deus, relaxa, né? 0,4 vezes 0,3 ao quadrado, gente, vai dar 9, né? Vezes 10 a menos 2. 0,09. Ok? Ok. 1 vezes 9. Agora, só resolver essa conta, né? Aqui, ó. Então, 0,4 dividido por 1, né? Então, vezes 10 a menos 2. Então, isso aqui vai dar 4 vezes 10 a menos 3. Deixa eu ver se eu joguei os... Opa, peraí, fiz errado. Fiz errado. Aqui é o cubo, ó. Eu coloquei aqui ao quadrado, né? Então, deixa eu voltar. Vacilei. Então, aqui eu errei. Tá? Então, peraí, voltando. Matematicamente, eu errei aqui, né? Ponto 3 vezes ponto 3 vezes ponto 3. Então, eu errei aqui. Em vez de fazer o cubo, eu fiz ao quadrado. Então, fica 0,4 vezes 0,027. Aí eu tenho uma calculadora aqui, né? Eu não estou acreditando que eu fiz 3 ao cubo na calculadora, dividido por 9. Então, isso aqui vai dar muito fácil para a gente, né? 27 por 9 aqui é divisível, né? Então, isso aqui vai dar 0,003 vezes 0,4. Então, na hora que eu fizer essas continhas aqui, vai dar 1,2
vezes 10 a menos 3. Opa! Espera aí. Ó. O quociente, ele deu igualzinho à constante de equilíbrio. Então, está em equilíbrio. Colocando essas concentrações, o equilíbrio já se estabeleceu e não vai favorecer nenhum dos dois sentidos. Combinado? E, para fechar, letra C. A figura permite concluir que uma das reações é exotérmica e a outra é a índole. Qual é a exotérmica? Gente, a reação exotérmica, quando você aumenta a temperatura, ela não é favorecida. Não é? Olha para o eixo X aqui. Ó. Aqui, a gente está aumentando a temperatura. Né? O aumento da temperatura favorece a reação endotérmica, fazendo com que, portanto, sua constante aumente. A K1 é endotérmica. Já a K2, ela é exotérmica. Por quê? Você aumenta a temperatura e você não está produzindo mais produtos, está produzindo mais reagente. Por isso que a constante cai. Combinado? Então, é isso, galerinha. A gente obrigatoriamente precisa treinar muito equilíbrio, porque, claro, muitas questões vão ser bem objetivas, mas muitas questões, né, dos vestibulares que nós vamos fazer são muito interpretativas e, portanto, o treino é essencial. Beleza? Então, bons estudos, grande abraço, até o próximo vídeo.